Romanos capítulo 6, vamos falar de morte e vida. Vamos ler dos versos 8 a 11, e antes de ler, eu quero perguntar para você se quando você encontra Jesus, você é mortificado ou você é vivificado. Pensa aí um pouquinho, tá? Não precisa responder não. Quando você encontra Jesus, você morre ou você vive? Bom, se você respondeu você morre, você está certo. Se respondeu que você vive, você está certo também. Porque Cristo nos mortifica e Cristo nos vivifica. Sabe qual é o problema às vezes de nós cristãos? É que nós não morremos para o que deveríamos morrer e não estamos vivendo para o que deveríamos viver. Então a gente às vezes confunde as coisas, seja por sem querer ou seja por querer. Romanos 8, versos 8 a 11 diz o seguinte: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, o movimento de morrer e viver é uma imitação de Cristo. Morremos e vivemos porque Cristo morreu e viveu. É isso que está sendo dito sobre ele. Quanto a ter morrido, morreu uma vez, para sempre, para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quem fez isso? Jesus. Então, toda morte que você estiver para morrer, no sentido espiritual, e toda vida que você estiver para viver, no sentido espiritual também, tem a ver com o que Cristo fez. O cristão só faz os seus movimentos espirituais, ou seja, o seu crescimento, seu desenvolvimento, sua transformação, a partir da imitação de Cristo. E essa é a introdução, e é importante ser dito isso, porque isso não é um desenvolvimento pessoal fora de Cristo ou extra Cristo, do tipo, olha, temos aqui bons conselhozinhos para você, e aí você, não, é só se Cristo estivesse desenvolvendo em você. Por exemplo, quando você pega o texto de Efésios 4, é bastante importante, o verso 11 fala dos ministérios ali, pastor, mestre, profeta, apóstolo e evangelista, e ele fala que esses ministérios, bota Efésios 4:12 para nós, eles foram criados para a igreja para edificação do corpo de Cristo. É isso que está dizendo, querendo aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Portanto, estamos crescendo para a edificação do corpo. E agora o verso 13 vai nos dizer aonde que nós vamos chegar. Até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, medida da estatura completa de Cristo. Nenhum crescimento, nenhuma transformação, nenhum desenvolvimento, seja ele pessoal, ou comunitário, ele é feito fora de Cristo. Então você morre e vive porque Cristo morreu e viveu. Lembre-se disso. É sempre na relação com Cristo, sempre na dependência com Ele. Frisando isso, nós vamos primeiro para a nossa morte. Para o que nós morremos, irmãos? Para o que nós morremos? Eu acredito que nós, por vezes, interpretamos erroneamente algumas coisas nas Escrituras, tal como extremos. Então, o extremo de ser um miserável, um coitadinho, e essa vida é mesmo só sofrimento. Então, se você aceitou Jesus, você pode esperar que nada vai valer a pena, quase isso, né? Estou aumentando. Mas do outro lado também, né? Olha, com Jesus, então, é só alegria e saúde plena, e riqueza, enfim. Qual que é o equilíbrio que a Bíblia nos propõe? Eu me lembro de que algumas palavras são usadas, e eu acho que são boas para a gente exemplificar. No extremo de um lado, nós temos o que seria a derrota, ou assim, o sofrimento, né? Então Jesus não nos chamou para a derrota, não é um chamado ao derrotismo. O outro lado, o outro extremo, é o que é chamado de triunfalismo. O que é triunfalismo? É a ideia de que você vai triunfar sobre tudo, e tudo vai estar bom, né? Aquela ideia da teologia da prosperidade, agora também teologia do coach.
Jesus nos chama para uma vida em vitória. E a vida em vitória aqui não é a vida de triunfalismo, não. A vida em vitória é uma vida de estar vivo para Cristo, estar vencendo algumas coisas que você não venceria sozinho. Portanto, para o que nós morremos? Para o pecado. E o que é isso? Quais são as nuances do pecado? Bom, morremos primeiro para a condenação do pecado, porque o pecado não pode mais nos condenar. Olha, você pode virar a página da sua Bíblia. Olha, deu errado aqui meu exemplo, que eu tenho que virar 2 páginas. Romanos 8:1, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você foi morto para a condenação do pecado. Mas o mesmo verso, pode deixar ele fala sobre uma outra vitória, que é a vitória sobre a influência do pecado, que é andar na carne. Então, você agora não anda mais na carne, você anda segundo o Espírito. Portanto, a vitória, e morremos para o pecado. O pecado não pode mais nos condenar, nem mesmo nos dominar. Agora nós não somos mais influenciados. Na verdade, sofremos influência sim, mas nós podemos vencer o pecado. E tem cristão que diz assim, não dá para vencer esse pecado, eu não posso, né? Seja ele qual for. Eu acredito, irmãos, e não quero aqui ser leviano, que existem pecados, por exemplo, que eles têm que ser atacados todos os dias. Existem pecados que para você podem ser mais fácil, mas para outros é mais difícil de vencer. Então não estou querendo dizer que a gente vai fazer uma oração rápida aqui e você vai vencer todo e qualquer pecado, não é isso. Mas existe sim vitória em Cristo Jesus contra a influência, o poder e o domínio do pecado, porque nós agora estamos mortos para o pecado. Eu não posso crer que um cristão diz assim, não, eu sou escravo desse pecado, nunca mais, ou eu não consigo parar de fazer isso. Bom, consegue. O preço é um preço muito caro, que é o que? É ser discípulo de Jesus, andar com Ele. Mas você morreu para o pecado. Percebe? Esta é a morte que temos, da condenação, da influência, do poder, e iremos ainda ser vitoriosos contra a eternidade do pecado. Aqueles que não venceram isso, ou seja, aqueles que não morreram para o pecado, estão condenados eternamente. Qual a influência do pecado na sua vida? Aquilo que desagrada a Deus está tomando o seu coração. Eu tenho um exemplo, ou uma aplicação que eu acho muito interessante. Talvez você já tenha ouvido falar dos 7 pecados capitais. Já ouviu falar? Eu não lembro todos, tá? Mas eu sei que é orgulho, ira, luxúria, gula, né? Vários aí, né? 7, né? 7 mais propriamente. Sabe como que eles foram elaborados? Eles são famosos na Igreja Católica, mas eu creio que serve para as nossas aplicações. Eles foram elaborados da seguinte maneira: quando a igreja se uniu com o Império Romano, lá no século 3, 4 depois de Cristo, né, claro, algumas pessoas ficaram revoltadas, e porque viram que a igreja estava se tornando, vamos dizer assim, muito mundana junto com o imperador, e alguns homens e mulheres também fugiram para o deserto, porque eles não queriam mais viver em Roma, porque eles preferiam quando a igreja era perseguida. O povo era crente mesmo, como se diz, né? Fugiram para o deserto, e lá muitos desses ficaram orando, mas orando, irmãos, assim, de um nível hard mesmo. 20 anos, 30 anos morando no deserto e orando. Há relatos de alguns que as pessoas levavam comida para ele e não o viam, porque ele estava dentro, ele saía e comia e continuava orando. Uma coisa assim, beirou o absurdo. Inclusive alguns têm relatos de extremos, né? Coisas muito místicas e tal, mas certamente uma vida de muita oração. E um desses homens, chamado Evrágio, ele começou a ver nele algumas coisas que ele percebeu que não agradavam a Deus. Gente, como que um homem que passa uns 20 anos orando vai dizer que tem coisa nele que não agrada a Deus? Coitado de nós, não é verdade? E foi assim, depois de muitos anos, depois de algumas décadas mesmo. E aí ele percebeu que ele tinha, por exemplo, uma coisa chamada orgulho. E ele viu que aquilo era uma tentação sobre ele, e ele escreveu lá: isso é um pecado que gera outros pecados. Depois ele percebeu que ele tinha inveja, mesmo lá, sem nada, orando só orando, e lendo a Bíblia. E ele percebeu tudo isso no coração dele.
e que depois a igreja tomou e se tornou como os famosos pecados capitais. Eu acho essa história fantástica, sabe por quê? Porque ele levou tão a sério o morto para o pecado, que depois de uma grande vida de oração, que eu posso arriscar dizer que ninguém aqui vai ter, ele percebeu ainda no coração dele a deformidade do pecado, e escreveu, enfim, e abençoou a igreja de Cristo de modo geral com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nem que você tem que guerrear nesse tipo de oração, mas você consegue. Por quê? Porque você é bom? Não, porque há poder do Espírito e a vida de Jesus em você, para que você vença e morra para o pecado. E depois de morto para o pecado, o segundo movimento, a segunda parte, então é mais bonito de dizer, né? É vivo para Deus. Assim considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vale o lembrete, sempre em Cristo Jesus. O que é ser vivo para Deus, irmãos? Bom, existiria tantas coisas para falar, mas primeiro, você está vivo para Deus, você é uma nova criatura. O pecado não domina mais seu coração, sua mente pode ser renovada, Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um crente pode pensar diferente, pode pensar biblicamente, ele pode entender a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, Paulo fala assim, que o homem espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas aquele que é carnal, que não é espiritual, ele não entende. Quem entendeu então, Paulo pergunta no verso 16, a mente do Senhor? Mas nós temos a mente de Cristo. Primeiro, nós estamos vivos para Deus, porque nossa mente foi transformada, nosso ser foi renovado, somos regenerados, podemos pensar de modo diferente. Estamos vivos para Deus, por exemplo, e aqui eu tenho que tomar alguns exemplos, só porque são tantos. Podemos desenvolver em nós o fruto do Espírito. É cabível em você e em mim, além de vencer o pecado, desenvolver amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e fidelidade, né? Se não me engano. Gente, se você está vivo para Deus, é cabível na sua natureza restaurada que você desenvolva esses aspectos de uma vida feliz, agradável, que é o fruto do Espírito, porque é possível. Outra coisa de quem está vivo para Deus, os dons do Espírito, não todos, tá? Porque o Espírito distribui a cada um conforme Ele quer e para a edificação da igreja, mas é possível que você tenha dons espirituais. Talvez a gente vai ter que orar igual o Evrágio lá uns 20 anos, mas Deus dá, Deus mostra, porque estamos vivos para Deus. E lembra que eu falei que às vezes a gente faz algumas confusões? Às vezes nós morremos para o que não deveríamos morrer. Alguns, por exemplo, quando se convertem, enterram a sua personalidade e dizem, não, eu não posso mais fazer tal e tal coisa, desde que não seja pecado, claro. Alguns, quando se convertem, não desenvolvem talentos que poderiam desenvolver na presença de Deus. E qual o talento? Aquele que Deus colocou na sua mão. Quer ver um exemplo que teve aqui as irmãs, né, alguns anos atrás, o crochê, né, de ensinar, várias irmãs aqui aprenderam, é um talento. Você vai olhar um talento desse e fala assim, é um talento espiritual? Pensa aí, será que fazer crochê é espiritual? Ah, não sei, né, talvez, mas usá-lo para a glória de Deus é. Você percebe? É uma coisa que não está na Bíblia o crochê, mas pode ser a reação daquele que está vivo para Deus. Opa, vou usar para a glória de Deus. O que você faz? Qual que é o seu talento? Tem aqui irmãs que cozinham muito bem, né? Uns irmãos que queimam arroz, como eu digo, né? Ou fazem outras coisas aí, abençoado, né? Isso tudo pode servir para a glória de Deus. Por quê? Porque agora você está vivo para Deus. E todos os aspectos, veja só, todas as dimensões da sua vida, seja ela biológica, psicológica, emocional e espiritual, estão vivos para Deus agora. Quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, deixa eu lembrar, acho que é Filipenses 1, lá no verso 20, coloca na tela aí, ele fala, ele está preso, ele pode morrer. Lembra que o 1:21 é isso mesmo, é o 20. 1:21 ele diz que se ele morrer é lucro, que ele vai estar com Cristo. Ele diz assim, eu não serei confundido, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Olha o que Paulo está falando, que a dimensão biológica dele, corporal, glorifica Cristo também. Então Cristo é glorificado até no nosso corpo. No caso dele, se ele vivesse, Cristo seria glorificado. Se ele morresse, seria um mártir da fé. Então Cristo é glorificado em todas as dimensões da sua vida, nos talentos, nos dons, na sua saúde emocional, no seu cuidado, no sentido de
crescimento, desenvolvimento. Cristo é glorificado quando você faz um curso, quando você aprende alguma coisa. Por quê, irmão? Porque agora você está vivo para Deus. E agora tudo que você fizer é para a glória de Deus. Então, vamos voltar aqui os dois aspectos, morte para o pecado. Qual o pecado que você está aí aninhando no coração? Que você está dizendo assim, não, esse aqui eu não consigo mais. Consegue. Porque o poder de Cristo te liberta de toda escravidão no pecado. Ou a palavra não é verdade, mas eu prefiro crer com certeza que é verdade. Do outro lado, o que você que está vivo para Deus faz bem? Qual talento? Qual aspecto benéfico da sua personalidade? Qual parte das suas dimensões, sejam ela biológica, psicológica, sei lá, emocional, pode ser transformado para a honra e glória do Senhor? Então eu quero orar com você e lembrar desses dois aspectos, tanto morto como vivo. Não vou dizer que o cristão é um morto-vivo, tá? Mas ele está morto para o pecado. E ele está sendo vivificado por Deus para que a sua natureza, a sua personalidade, a sua vida como um todo glorifique a Deus. E que possa ser assim, que Deus possa despertar o nosso coração para que cada coisa que a gente fizer sirva para a glória dele. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado porque estamos mortos para o pecado. Ah, Senhor, não há pecado que pode dominar o nosso coração. A briga pode ser feia, Senhor. Podemos passar dias, meses em oração, em confissão de pecado, mas a gente vence, não pelo nosso poder, mas pelo Teu Santo Espírito. Nós cremos nisso com certeza, Deus. Deus, então nos liberta de pecados de fala da palavra, pecados do olhar, pecados de pensamento, pecados de ação, pecados por causa do ambiente onde nós estamos. Se precisar que a gente corte a mão, arranque o olho, que assim o seja, porque o Senhor tem nos dado esse poder, que vem do Teu Santo Espírito, para sermos mortos para o pecado, e assim vitoriosos contra a influência, o domínio e o poder deste mal. Mas também estamos vivos para Cristo, vivos para Deus, aliás, em Cristo Jesus. Senhor, cremos que estamos regenerados, cremos que temos uma eternidade contigo, e cremos também, Senhor, que tudo que nós temos, daquilo que é bom, benéfico, seja talento, seja dom, seja fruto, isso é usado para a honra e glória do Senhor. Então vivifica, Senhor, a nossa capacidade intelectual, vivifica, Senhor, as nossas emoções, a nossa saúde emocional, o nosso psique, o nosso espírito, dia após dia, para que tudo o que fizermos seja alinhado para a honra e glória do Teu nome, seja individualmente, seja em família, seja no trabalho, seja onde estivermos, Senhor, porque cremos que estamos vivos agora para Deus, e se estamos vivos para Deus, tudo que fazemos é para a honra e glória do nosso Senhor, que nos salvou e nos restaurou. Oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Ainda dá tempo de nós